vitrineiros, vitrinautas que estão com a gente no século da fotografia. Hoje nós vamos falar de um fotógrafo fazendo uma alusão a esse Dia Mundial da Água que a gente comemora essa semana. E por mais que eu tente fugir dos fotógrafos brasileiros, falar de pessoal da Europa, Estados Unidos, a gente acaba voltando, porque o Brasil tem muito fotógrafo bom. E falando nesse tema de meio ambiente, a gente tem muita gente boa, difícil até de escolher. Mas como a gente está falando de água, a gente vai falar de um trabalho desse fotógrafo hoje que daria para falar em 10 episódios dele ou mais, de tão valioso que é o trabalho dele, mas nós vamos falar hoje especificamente em relação a essa questão da água. Nós vamos falar então hoje do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado nasceu numa cidade pequenininha, lá no interiorzão de Minas. A cidade chama Aimorés. Ele nasceu em 1944. E inicialmente ele não seguia carreira de fotógrafo, ele trabalhava para uma entidade internacional, uma organização, né, Organização Internacional do Café, e viajava muito a trabalho, inclusive fazendo alguns trabalhos por encomenda do Banco Mundial. E ele tinha que documentar o trabalho dele e a fotografia era uma das formas de documentação. Mas nos anos 70 ele fez o primeiro ensaio dele fotográfico, pensando em fotografia, com uma Leica da esposa dele, com quem ele está casado até hoje. Hoje eles tocam uma agência que é a Amazon Image. Ela é editora dos livros dele, tem vários livros publicados, e é desnecessário falar sobre a grandiosidade da obra do Sebastião Salgado. Mas o trabalho que eu vou falar com vocês hoje aqui é sobre um que ele fez no Amazonas, que é justamente esse livro aí, Amazônia, do Sebastião Salgado. Ele já tinha passado lá para fim da década de 70 pelas agências Sigma, Gama, Magnum e tudo mais, que inclusive é a agência do Cartier-Bresson. Ele foi contemporâneo do Cartier-Bresson, não é qualquer um que teve esse privilégio na vida. E ele fez vários trabalhos na África, no Brasil, tem o trabalho Êxodos, que é sobre os refugiados, sobre o trabalho, porque além de fotógrafo, ele é um grande ativista ambiental e social, ele tem uma participação muito grande em várias frentes além da própria fotografia. Mas esse trabalho do Amazonas ele é fantástico, ele fala muito sobre a água. A Amazônia tem a maior reserva de água doce do mundo, então, claro que isso aparece muito no trabalho dele. Então, ele focou ali a vida de quem mora no Amazonas, da população indígena, né, dos povos originários, porque esses povos eles têm uma convivência muito importante com o rio faz parte da vida deles de uma forma essencial, eles não conseguem viver sem o rio. Eles pescam, eles se divertem, eles se socializam no rio, isso é uma canoinha pescando no rio aí com aquela névoa, né? Pessoal convivendo simplesmente numa cachoeira. E interessante que, embora a água seja azul em grande quantidade e o céu também seja azul, ele sempre optou por fazer as fotos em preto e branco. O trabalho é essencialmente em preto e branco do Sebastião Salgado. É isso que dá a marca dele e com uma textura de tonalidades que nenhum outro fotógrafo fez até hoje. O laboratorista dele devia trabalhar muito para conseguir esse equilíbrio de tons e essas texturas fantásticas. Isso fica muito visível na água. A gente vê uma tempestade ao longe, né? Aquele BC, aquela pilha de nuvens, onde acontece uma tempestade e a chuva caindo ali. No Amazonas isso acontece com muita frequência. Aí a gente vê umas cascatas, né, cachoeiras. Essa foto é muito interessante porque aparecem duas texturas diferentes, que é o chão da Amazônia coberto de árvore, aquela floresta densa, extremamente densa, com muitas árvores, e do lado a textura do rio, que está nesse momento ali com ondas suaves e dá esse reflexo todo enrugado, assim. É interessante essa percepção, tanto da textura como também é notável como isso salta melhor na fotografia, salta aos olhos, né? Se não tiver a cor. A cor aí acabaria interferindo em alguma outra coisa, então a linguagem em preto e branco acaba ficando mais poética.
Isso é um rio como lição mesmo, serpenteando o ambiente, eles não são retos, como alguns que a gente costuma ver, inclusive quem mora em grandes cidades vê rios que são retos, mas eles não são sempre retos assim. Essa é uma foto mais de longe, provavelmente o mesmo rio. Essa foto mostra muitas nuvens, névoas e tudo mais, que é uma marca do Amazonas. Isso mostra bastante aquilo que se fala muito hoje dos rios suspensos, que é aquela corrente de ar úmido que vem do Amazonas e que faz todo o trajeto, todo o percurso hídrico, né? Todo o movimento hídrico para o sul, sudeste aqui do Brasil, vem de lá, do Amazonas, todas as chuvas que a gente tem. Aqui de novo chuva, com o rio aqui já no primeiro plano com algumas ondas e a montanha lá atrás. Um outro ângulo daquela, uma tempestade como aquela que a gente viu na foto agora há pouco. Esse ambiente escondidinho assim do rio, cercado de vegetação, também é uma... E essa névoa, sempre essa névoa em cima, a gente vê que a água ali é sempre muito marcante, seja na água mesmo no rio, ou a névoa, as nuvens, é muita água. Cascatas que vêm de montanhas altíssimas ali e sempre cercado de nuvens. Essa foto, por exemplo, ela ilustra bastante um tipo de trabalho que eu sempre faço questão de citar, a semelhança com um artista que era peruano, que morou no Brasil praticamente toda a vida, ele gostou e se radicou no Brasil, que era o Percilau, e fazia desenhos a bico de pena, e retratou várias paisagens do Brasil, inclusive a Amazônia. Quem tiver a oportunidade de conhecer, Percilau, é um ilustrador. Procura na internet, vocês vão achar muito trabalho e compara para ver a semelhança de abordagem, né? Como um cenário totalmente verde, que a cor seria muito importante, ele ganha uma outra riqueza, uma outra poética quando está em preto e branco. Então, esse é o livro Amazônia, do Sebastião Salgado. Quem quiser procurar, tem na Amazon, tem nas livrarias físicas também. Não é difícil de achar, vale a pena comprar, dar de presente, ler esse livro. É uma obra muito importante para a produção brasileira intelectual. O Sebastião Salgado, além de ser um grande fotógrafo, ele também é um ativista ambiental, social, e ele já recebeu vários prêmios e trabalha em parceria com a Unicef, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é a Acnur. Isso muito em parte, sim, por causa do trabalho dele que ele fez com os refugiados. E ele trabalha muito, ele está engajado em várias causas sociais e ambientais. É uma pessoa que vale conhecer não só pela obra dele, mas pela postura como ser humano, como cidadão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo século da fotografia, que a gente volta aqui com outro fotógrafo. Até lá.